Eu tinha acabado de orar antes de dormir e eu tava com um louvor na minha mente, né, que se chama Espírito Santo do Ministério Sarando a Terra Ferida, que diz assim, né? Espírito Santo, diz pra mim o que fazer pra não pecar contra aquele que só fez me amar. E eu tava ouvindo esse hino e sinto muita presença de Deus, né? Quando eu escuto esse louvor. E aí eu tava cantarolando ele na mente, eu estava orando. E aí eu orei e falei com Deus, né? Meu Deus, o que que falta, Senhor, em mim? O que que falta em mim? O que que é preciso para eu ser salvo? Para eu não ficar aqui, né? No dia do arrebatamento? O que que eu posso fazer, na verdade, meu Deus, para melhorar algo que ainda não está te agradando? E ali eu orei e eu fui dormir. E ali eu agarrei no sono, né? E eu comecei a ter esse sonho, que na verdade era muito realista. Era como se eu estivesse vivenciando aquilo mesmo. E eu lembro que eu estava nesse sonho à noite, né, do lado de fora da minha casa, no quintal. Eu olhava para o céu à noite e eu via que as coisas estavam diferentes. Era como se a Terra estivesse girando mais rápido. Eu via ali as estrelas passando e algo estava mudado no céu à noite. Havia uma luz diferente nas estrelas, algo estava diferente no céu nessa noite. E de repente eu pulei para o outro dia nesse sonho e a minha igreja, né, onde eu congrego, a Deus e Amor, né, daqui da cidade de Ipu, interior do Ceará, a gente estava para fazer uma viagem e todos nós entrávamos dentro do ônibus e subia a serra, né, porque a cidade fica no pé da serra e daí a gente precisa subir essa serra. Então a gente subia dentro desse ônibus, só que antes de subir, o nosso ônibus parava, né? Antes de subir a serra, parava em frente a um posto e a gente descia nesse ônibus. Quando eu descia, e o resto da igreja também, né? Eu via que o azul do céu desaparecia e uma luz muito forte substituía o azul do céu, como se o sol tivesse mesmo vindo de encontro à terra. Porque a luz era muito forte, era insuportável, não dava para olhar, não dava para olhar para cima e ver ali essa luz, porque era muito forte a luz, não tinha como olhar, mas eu conseguia. E eu olhava para cima e toda essa luz, ela tomava o céu e substituía esse azul do céu por uma claridade, por um resplendor muito forte. E eu via que do meio desta luz, né, saía um homem de branco. Ele estava de branco. E a roupa dele era muito resplandecente, era um branco muito forte, que não era um branco comum, era um branco como se fosse uma luz. E ele estava com um troféu nas mãos, na verdade na mão direita, né? Estava com um troféu, segurando esse troféu, e o troféu era dourado, como se fosse de ouro. E ali eu comecei a ficar com muito medo, fiquei com muito medo, paralisei de medo. E ali eu comecei a me arrepender. E todas as minhas obras, pensamentos e ações começavam a me condenar naquele exato minuto. Tudo que eu tinha feito, falado, pensado, a mínima ação que eu tinha feito um minuto atrás estava ali, naquele exato momento, me condenando. As minhas palavras, as minhas obras, entende? Tudo condenava, tudo, tudo, tudo. A coisa mais insignificante que hoje a gente fala ou pensa e acha que está tudo bem, naquele momento estava me condenando. E eu dizia no meu coração: ah, se eu pudesse voltar atrás. Ah, se eu pudesse voltar um minuto atrás. Se eu pudesse, eu fazia tudo diferente. Se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo novo. E no meu coração, eu desejava assim, como eu queria que isso fosse um sonho. Porque aí eu acordaria
e eu faria tudo diferente. Eu queria muito que fosse um sonho e eu tentava acordar e não conseguia. Era tão realista que era como se estivesse mesmo acontecendo, como se eu estivesse ali mesmo, observando o que estava acontecendo. E eu não conseguia acordar de jeito nenhum, por mais que eu desejasse acordar. E daí veio, como disse, aquele arrependimento no meu coração. É um arrependimento que talvez nunca se sinta. É aquele arrependimento de não ter mais outra chance, de não ter mais outra oportunidade, sabe? É um arrependimento que vem de dentro da alma, de dentro do coração. E eu dizia: agora não há mais o que fazer, não há mais nada que eu possa fazer. Agora que as minhas obras me sigam. Eu dizia assim: o que fiz, o que eu não fiz, não há mais nada que eu possa fazer nesse instante. Que as minhas obras me sigam. E ali, quando eu desejava voltar atrás, voltar um minuto atrás, para fazer tudo diferente. Quando eu desejava no coração que tudo aquilo fosse um sonho e que eu pudesse ter outra oportunidade de fazer tudo diferente, de não ter falado o que eu falei, de não ter pensado o que eu pensei, ou não ter agido da forma que agi, eu faria diferente. E quando eu pensava isso, eu via que abria um portal na minha frente, e por esse portal eu conseguia ver do outro lado desse portal toda a extensão do universo. Todo o universo por meio desse portal. Eu via as galáxias, né? Os planetas, as estrelas. E toda a extensão do universo eu via passando por aquele portal. E eu ouvia uma voz que me dizia assim: juízo final, juízo final. E ali eu percebi que como se toda a humanidade ela fosse sugada para um lugar de julgamento. Toda a humanidade e ali o universo, né, que eu estava vendo, as galáxias, as estrelas, enfim. Eu via que eram sugados quando eu ouvia essa voz, juízo final. E eles estavam indo para um lugar de julgamento. De repente, eu era sugado para esse portal e eu voltava no tempo. Como eu desejava voltar um minuto no tempo, como eu desejava voltar e fazer tudo diferente, eu voltava exatamente um minuto atrás. E eu era transportado para um lugar onde tinha muita gente reunida. Na verdade, um lugar era um bar, era cheio de bares. E eu passava por meio dessas pessoas e eu olhava e via que elas estavam festejando, elas estavam se abraçando, elas estavam bebendo, elas estavam dançando. Tudo isso um minuto antes de tudo acontecer. Elas estavam vivendo como se nada fosse acontecer, como se fosse mais um dia normal, como se fosse mais um dia comum na vida delas. Elas bebiam, se abraçavam, festejavam ali e mal sabiam o que estava para acontecer. Eu tinha acabado de orar antes de dormir e eu estava com um louvor na minha mente, né, que se chama Espírito Santo do Ministério Sarando a Terra Ferida, que diz assim, né? Espírito Santo, diz pra mim o que fazer pra não pecar contra aquele que só fez me amar. E eu tava ouvindo esse hino e sinto muita presença de Deus, né? Quando eu escuto esse louvor, e aí eu tava cantarolando ele na mente, eu estava orando. E aí eu orei e falei com Deus, né? Meu Deus, o que que falta, Senhor, em mim? O que que falta em mim? O que que é preciso para eu ser salvo? Para eu não ficar aqui, né, no dia do arrebatamento? O que que eu posso fazer, na verdade, meu Deus, para melhorar algo que ainda não